Olá pessoal, professor Thiago do canal Mesquita Educação, dando continuidade aos nossos estudos, classes de palavras, parte 6, preposição e conjunção e o emprego de sentido, tá? Vejamos. Preposição, turma, a palavra que liga dois termos de uma oração. A preposição ela é empregada para ligar dois termos. Preposição e conjunção, turma, antes de mais nada, vocês devem entender que elas servem para ligar, fazer processos de conexão entre as palavras, tá? Preposição liga-se a termos, né? E as conjunções liga-se a períodos, tá? Então tomem esse certo cuidado. Ah lá, a preposição é empregada então para ligar dois termos. Vejamos aqui neste exemplo. Rodrigo viajou para Fortaleza com algumas amigas. Rodrigo, né, se fosse para fazer uma análise morfológica, substantivo, viajou, verbo, Fortaleza, outro substantivo, aqui ó. O que liga, né? Qual é o elo de ligação entre termos? É a preposição para, ó. Ligando aqui, ó. Viajar a Fortaleza. O que liga a Fortaleza a algumas amigas, ó? A preposição com, tá? Então serve para ligar termos. Coloquei aqui para vocês, só para que vocês entendam. Eu tenho dois termos aqui, galera, ó. Telefone, fio. O que falta aqui? Uma preposição. Telefone com, né? Poderia ser o com, ou até mesmo o sem, tá? Casa, madeira. O que está faltando aqui, ó? Uma preposição. Qual preposição? Preposição de, ligando dois termos. Boneca, pano. Boneca de pano, ligando dois termos. Classificação das preposições, turma. Aqui eu recomendo que vocês copiem no caderno, que vocês tenham em mente, tá? Tem até músicas aí pelo YouTube falando dessas preposições, enfim. Arrumem um jeito, uma maneira de memorizá-las e entender, né? Entenderem as preposições essenciais da língua portuguesa. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e trás, tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre, trás, tá? Arrumem um jeito aí para vocês não esquecerem essas preposições essenciais que provavelmente estarão em sua prova. Preposições acidentais. Afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, entre outras. São palavras de outras classes gramaticais que às vezes aparecem como preposição, tá, turma? Então são essas palavrinhas aqui específicas. Mas as mais recorrentes, de uma maneira geral, são as preposições essenciais. Exemplo. Resolvi o exercício conforme orientação do professor. Esse conforme ele tem um valor, né, semântico, ó, de acordo com a orientação do professor. Então, a gente tem que entender o sentido, tá? E eu reparei que a VUNESP, ela cobra muito isso, essa questão do sentido daquela preposição. Então, tomem cuidado. Combinação e contração, turma. Na frase, as preposições a, de, em e por podem unir-se a outras classes gramaticais, formando com ela uma só palavra. Vejamos. Processo de combinação. Na união, a preposição não sofre perda de som ou do fonema, tá? O som, no sentido geral. A preposição a mais os artigos definidos o e os. Ó, vejamos. Os guarulhenses vão ao Parque Maia. É a junção do a mais o. Artigo que antecede parque, aqui, ó, o artigo que antecede o substantivo, mais o a preposição, tá? Então, juntou, não é vou no parque, é vou ao parque, tá? Preposição, mais, né, o artigo ali que antecede a palavra parque. A preposição a
mais o advérbio onde. Aí nós temos o aonde, né, turma? Aqui, ó. Eu costumo ir aonde vão meus amigos. A mais onde. Certo? Aí fica aqui, ó. Aonde. Contração. Na união, a preposição sofre perda de som ou fonema. Ao contrário, aqui sofre, né, essa perda de som. Vejamos. Ó. A preposição a, de, em e por, na forma antiga per, que não se usa mais praticamente, em diversas situações. Gosto do jeito que ela trata a irmã. Gosto do jeito que ele trata a irmã. O do aqui, ó, a junção do de mais o, tá? O jeito. Foi aqui mesmo, neste lugar, que nos conhecemos. Ó, neste. A contração aí do em mais este, tá? Questão, turma. Vamos resolver algumas questões. Vejamos. Na frase, passei o dia inteiro em pé. A preposição destacada forma uma expressão de mesmo sentido que a destacada em. Qual o sentido, né? Perguntado aí. Vejamos. Olha lá, ó. Para fazer o passeio pelas montanhas era preciso estar em forma. Morava em uma cidade pequena e agradável, longe da poluição. Esse em aqui, ele tem o mesmo sentido do em pé. Ó, morava em uma cidade pequena e agradável, longe da poluição. Em uma cidade, morar em uma cidade, tem o mesmo sentido desse exemplo aqui, ó. Passei o dia inteiro em pé. Não tem o mesmo sentido, né? Quando pensava em estudar, os números afloravam em sua cabeça. Tem o mesmo sentido? Também não. Esqueceu o material de trabalho em cima de um balcão de padaria e em dias nublados gostava de ouvir músicas tranquilo. Em dias nublados tem o mesmo sentido da expressão ali passei o dia em pé? Não, né? Dias nublados gostava de ouvir música, mas não fala como o sujeito se encontrar ali, né? E na D também não, esqueceu o material de trabalho em cima de um balcão de padaria, ela só esqueceu. A mais próxima aqui, turma, é a alternativa A, que possui o mesmo sentido, ó. Gabarito oficial A. Para fazer o passeio pelas montanhas era preciso estar em forma. Consequentemente, para você passear, andar ali pelas montanhas, né, é necessário você passar praticamente o dia inteiro em pé, caminhando e estar em forma. Tudo bem, turma? Conjunção é a palavra que liga orações ou termos semelhantes de uma oração. Falei para vocês que a preposição ela liga termos, a conjunção ela liga períodos. Vejamos, ó. O comerciante juntou a mercadoria e saiu correndo quando viu os fiscais. Eu tenho aqui, ó, primeira oração, comerciante juntou a mercadoria. Tem aqui a primeira oração. Segunda oração, tem um verbo aqui, turma, ó, verbo. E aqui eu tenho o verbo, ó, juntou, verbo, opa, saiu o verbo, aqui eu tenho viu, verbo, ó. Segunda oração, saiu correndo, depois ele saiu correndo ali. Viu os fiscais, terceira oração. Então eu tenho 3 orações. O que liga, qual o elo, né, de ligação dessas 3 orações? Aqui, ó, o que liga a primeira para a segunda é a conjunção e. O que liga a segunda para a terceira é o quando, ó. Funcionando aqui como conectivo. Vejamos. Primeira oração, o comerciante juntou a mercadoria. Segunda oração, e saiu correndo. Conjunção e liga a segunda oração à primeira. Terceira oração, o quando. A conjunção quando liga a terceira oração à segunda. Locuções conjuntivas, turma. São 2 ou mais palavras que têm o valor de uma conjunção. Por exemplo, com a medida que, a proporção que, logo que, ainda que, a fim de que e assim que, tá? São as mais comuns e encontradas em provas. Exemplo, farei a prova de matemática ainda que minha virose não tenha passado. Percebam que eu tenho aqui um período composto. O que faz esse processo de ligação, ó, entre uma oração e outra é exatamente aqui
a locução conjuntiva, ainda que. Conjunções coordenativas, turma. Vamos lá. Temos que entender. Não está previsto no seu edital, mas é importante que vocês deem uma pincelada nesse conteúdo, tá? Para vocês entenderem o uso dessas conjunções. São coordenativas as conjunções que ligam termos semelhantes de uma mesma oração. Vejamos. Ventos fortes e chuvas intensas. Ó, termos semelhantes de uma mesma oração. O que está conectando aqui, ó? Uma a outra. O E, tá? Atrasaram a construção do prédio. Olha lá, ó. Atrasaram a construção do prédio. Ventos fortes e chuvas intensas atrasaram a construção do prédio. Aqui na primeira, ó, termos semelhantes de uma mesma oração, o que está conectando é apenas o E. Aqui eu tenho um verbo, uma só oração, mas eu tenho esses termos com relação de semelhança. 2. Duas orações independentes ou coordenadas. As crianças adormeceram, verbo primeira oração, e o silêncio espalhou-se pela casa, verbo, e a chamada aqui, segunda oração, turma. O que está ligando aqui, ó? O conectivo, a conjunção E. Classificação das coordenadas. As coordenadas, turma, elas classificam em aditivas, adversativas, né, exprimindo o sentido de adição, adverso, né, as adversativas, sentido de alternância, as alternativas, sentido de explicação, explicativas e conclusivas, a ideia de conclusão. As aditivas exprimem a ideia de soma, adição. Vejamos, Margarida cozinha e faz artesanato. Tenho aqui o que? Duas orações, vejamos, ó. Margarida cozinha, primeiro verbo, primeira oração, e faz artesanato, segundo verbo, segunda oração. O que está ligando aqui, ó? A conjunção E, tá? Sendo uma aditiva, exprimindo essa ideia de soma. O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. Ó, verbo aqui na segunda oração e verbo na primeira oração. Ó, o trabalho é cansativo e é reconfortante. O que está fazendo a ligação aqui, ó? A ideia de soma, o mas também. Podemos assinalar que as principais conjunções aditivas são o e, nem, mas também e o mas ainda. Temos aqui, turma, as adversativas, que exprimem a ideia de adversidade, contraste, oposição. Carolina correu muito, mas não conseguiu. O que está ligando a primeira aqui? A segunda, né, oração, o mas. Aqui na segunda, ó, qual o elo de ligação? Porém. Ó, é difícil, porém necessário. Podemos assinalar que as principais conjunções adversativas são o mas, o porém, entretanto, no entanto e todavia. As que exprimem ideias de alternância, a ideia de escolha, turma, chamadas aí de alternativas. Ocorre a alternância quando o fato implicar a não existência de outro. Sente aqui ou ficará de pé ao longo da fila, tá? Dá essa ideia de escolha. Ele é bom cantor, seja no Brasil, seja em Londres, tá? Ideia de alternância e escolha. Podemos assinalar que as principais conjunções alternativas são o ou, o ora, o quer e o seja e o já. Então tomem cuidado. Certo, turma? Temos também as explicativas, exprimem a ideia de explicação, justificativa ou confirmação. A comida estava ótima porque, aqui ó, a cozinheira era talentosa, tá? Servindo aí de elo de ligação, ó. Aqui mais um elo de ligação, ó. Venha imediatamente, pois sua presença é fundamental. Podemos assinalar que as principais conjunções conclusivas são o pois, detalhe, anteposto ao verbo, o porquê e o que. Conclusivas, turma.
exprime a ideia de conclusão. Tudo está florido, logo é primavera. Choveu, portanto, ela não virá, servindo aí como elo de ligação, exprimindo a ideia de conclusão. Podemos assinalar que as principais conjunções conclusivas são logo, portanto, pois, pós-posto ao verbo, viu, turma? Anotem aí para vocês não confundirem. O pois é pós-posto ao verbo nas conclusivas, na ideia de conclusão, e aqui na explicativa, ó, voltei um aqui para vocês observarem, nas explicativas, anteposto, sempre anteposto ao verbo, tá? Então não confundam. Continuando, turma, conjunções subordinativas, tá? Eu acredito que eles não explorem esse assunto na prova de vocês, tá? Mas é sempre bom entender o funcionamento ali, porque faz parte do estudo das conjunções, tá? Então, quando nós falamos em conjunções subordinativas, são subordinativas as conjunções que ligam duas orações, uma dependente da outra, ou seja, num período composto por coordenação, há uma relação de independência, tá? Num período composto por subordinação, há uma relação de dependência. Vejamos. Espero que você não se atrase. Nós temos quantos verbos aqui, ó? 2 verbos, ó. Então, nós temos, teoricamente, um período composto por subordinação. A primeira oração, espero, precisa automaticamente da segunda oração para completar o seu sentido. A segunda é, portanto, uma oração dependente da primeira, ou seja, a oração subordinada. A classificação das orações subordinadas, elas dividem-se em temporais, exprimindo ideia de tempo. Quais são esses marcadores, tá? Esses conectivos. O quando, enquanto, logo que, antes que, desde que, sempre que, até que, assim que. Vejamos. Saímos quando a festa acabou. Ó, 2 verbos. O que faz exatamente essa marcação temporal e essa ligação é o quando. Temos as causais. Porque, como, uma vez que, já que, visto que. Não compareceu ao serviço porque estava doente. Ó, o elo de ligação aqui, ó, conectivo. Condicionais. Se exprime a ideia de condição, né? Ó. Se, caso, contanto que, salvo se, desde que. Se o professor não vier, alguém o substituirá. Bem no comecinho aqui, ó, exprimindo essa ideia de condição. Proporcionais, turma. A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. As ilusões diminuem à proporção que o tempo passa. Percebam que sempre tem, né, 2 verbos, né? Estamos falando aqui das subordinadas. Essa relação de uma oração depende da outra, uma relação de subordinação através aqui da conjunção, né? Ó, a proporção que. Finais, a ideia de finalidade, para que, a fim de que. Cuidamos da alimentação a fim de que possamos ter uma vida mais saudável, ó. A fim de que. Consecutivas, a ideia de consequência, turma. O que combinado com tal, tanto, tão, tamanho. De sorte que e de forma que. Tamanho foi o susto que desmaiou, uma relação de subordinação. Concessivas, ideia de ceder, né? Conceder, ali, concessão. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, e etc. Não lhe farei a vontade, mesmo que chore. Comparativas. Exprimindo a ideia de comparação. Quais são esses conectivos que exprimem essa ideia? O como, mais, que, menos, que, maior do que, né? Também a gente tem do que, menor.
A cena foi mais engraçada do que trágica, tá? Conformativas, exprimem a ideia de conformidade, ó. O segundo como consoante. Procura levar sua vida segundo o que os pais lhe ensinaram. E as chamadas conjunções integrantes, né, dentro das estruturas das orações subordinadas substantivas, que representam sujeito, objeto direto, sem preposição, que é o que e o se. Vejamos. Espero que me visite. Aqui, ó, espero que me visite, ó. Espero sua visita. Não sei se vai me visitar. Não sei de sua visita. Ó, o se aqui, ó. Não sei se e espero que. Conjunções integrantes. Questões, turma. Vamos lá, vamos resolver algumas questões aí. Vejamos. Assinale a alternativa em que a conjunção mas tenha sido empregada em um contexto que aponta uma perspectiva positiva e otimista. Essa questão da VUNESP, viu? Ó, o mas, né, a conjunção mas aqui sendo empregada numa perspectiva positiva e otimista. A. Vivemos tempos tranquilos, mas ainda passaremos por tempos difíceis. Opa, não, né? Se passará por tempos difíceis, então não é nem otimista e nem positiva. O momento é de recessão, mas a crise séria mesmo ainda não chegou. Não tem nada de otimismo aqui, ó. O Brasil já teve a economia forte, mas agora as notícias não são animadoras. Não tem nada de positivo. Nosso país está doente, mas a cura está em nossas mãos. A perspectiva, né, positiva e otimista, portanto, alternativa D. E aí, a D é a menos errada, né, seria: a crise econômica brasileira é grave, mas ainda tende a piorar. Não, as outras são bem claras, né, aqui também, ó. Tende a piorar, não tem nada de otimismo positivo. A D, né, nosso país está doente, mas a cura está em nossas mãos. Perspectiva positivista, né, positiva e otimista. Questão 2, turma. O termo, portanto, destacado em... A questão é simples. Assim como o rio deságua no mar, você será amado, deságua em mim. Portanto, eu sou o oceano, ou seja, o receptor da água desse rio, que é você. Tem o valor de explicação. Portanto, aqui, ó, qual que é o valor dele, né? Ó, de finalidade, de causa, conformidade, o valor de conclusão, né? Conclui-se que, olha lá, em que eu sou o oceano, ou seja, o receptor da água desse rio, que é você, tá? Certo, turma? Obrigado pela sua participação. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e em breve aí teremos uma playlist totalmente atualizada com vídeos novos em alta definição, né? Alta resolução. Tá bom, turma? Obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.